Revelaremos o poder do sal como arma de guerra espiritual. Falaremos de maneira clara e simples para que todos possam compreender seu uso puro e correto. Atente-se, sabia que há 3 coisas que você pode fazer com o sal para que quebre toda a maldição e venham sobre você bênçãos de abundância. Por que você acha que Jesus disse aos seus discípulos que vocês são o sal da terra? Primeiro, devemos reconhecer uma verdade absoluta. Tudo foi criado por Deus, por meio dele e para ele. Nada existe fora de sua vontade, e isto implica que Deus criou o sal com um propósito. Não há absolutamente nada criado neste mundo que não tenha sido criado pela mão poderosa de Deus. Por ele foram criadas todas as coisas. Esta verdade ressoa em cada grão de sal, cada gota de água, cada faísca de fogo. Deus concebeu o sal antes mesmo da vida. Em Gênesis, lemos que no princípio, Deus criou os céus e a terra. O sal, sendo um mineral, foi criado desde o começo. A igreja muitas vezes evita falar de que Deus concede autoridade não só aos humanos, mas também às plantas, animais e elementos. Cada coisa tem um propósito divino. Consideremos o fogo e a água. O fogo tem a autoridade de consumir tudo o que toca, enquanto a água tem a autoridade de dar vida. De maneira similar, ao sal foi dada a autoridade de salgar e preservar. O fogo devora, a água dá vida, o sal preserva e purifica. Cada um é um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Reflitamos profundamente. Todos os elementos do mundo têm um propósito divino. Assim como o sal preserva os alimentos, será que não preserva também nossa fé em tempos de provação? Desejo fazer uma pequena pausa para encorajar você a compartilhar sua experiência com o sal nos comentários. A maioria de vocês se inspiram e se fortalecem ao escutar o testemunho de outros cristãos. Muitas pessoas encontraram alívio e cura através do seu uso. Por exemplo, uma irmã viu uma mudança milagrosa em sua vida após ungir as mãos com sal. Você se sentiu melhor após usar sal em oração? Conte-nos sua história e como Deus atuou em sua vida através deste poderoso mineral. Vamos continuar com o vídeo. As pessoas na antiguidade acreditavam que o sal tinha um poder incrível. Conservava a carne, temperava os alimentos e, surpreendentemente, era usado como moeda na Roma antiga. Os funcionários públicos recebiam sua paga em sal, daí vem a palavra salário. Jesus falava em parábolas para ensinar, mas nem tudo é simbólico. O óleo, o pão e o vinho têm papéis sagrados na fé cristã. Então, por que aceitamos o uso do óleo sem problemas, mas duvidamos do poder do sal? Alguns pensam que o sal é coisa do mal, utilizado em rituais obscuros. Isto é uma mentira do inimigo. Lembremos João 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. O inimigo quer nos roubar a verdade sobre o sal. O espiritual se manifesta no físico. Deus usa o que ele criou para cumprir sua vontade. Vejamos o exemplo do óleo. O óleo de unção é mencionado 20 vezes nas Escrituras. Foi utilizado no Antigo Testamento para verter sobre a cabeça do sumo sacerdote e sobre seus descendentes. Também sobre o tabernáculo e seus móveis para marcá-los como santos e apartados a Jeová. Podem ler exemplos disso em Levítico 8 e Êxodo 25, mas aos judeus foi estritamente proibido reproduzir o uso do óleo de unção para uso pessoal, como lemos em Êxodo 30. A receita do óleo de unção continha mirra, canela e outros naturais. Não há nenhum indício de que o óleo ou os ingredientes tivessem algum poder sobrenatural. Não era o óleo que tinha poder sobrenatural, mas a obediência a Deus no ritual que demonstrava santidade. Se Deus te ordena ungir com óleo, faça-o. Reflitamos profundamente. Deus nos chama a usar suas criações com propósito. Se Ele nos diz que unjamos com óleo, fazemos. Por que não fazemos o mesmo com o sal? Estamos ignorando uma arma poderosa que Deus nos deu. O sal, como o óleo, tem um lugar sagrado quando o usamos segundo a vontade de Deus. Apenas 4 passagens do Novo Testamento mencionam a unção com óleo.
Em Lucas 7, Maria unge os pés de Jesus em adoração. Em Tiago 5, os anciãos da igreja ungem os enfermos para curá-los. Em Hebreus 1, Deus unge a Jesus com óleo de alegria, declarando: Teu trono, ó Deus, é pelos séculos dos séculos. Estes atos nos mostram que Deus usa o material para refletir o espiritual e cumprir sua vontade. Consideremos outro exemplo: a vara de Moisés. Deus concedeu poder à vara que Moisés carregava em suas mãos para manifestar seu poder. E Jeová perguntou: O que é isso que tens em tua mão? E Moisés respondeu: Uma vara. Jeová então disse: Lança-a ao chão. Moisés a lançou ao chão, e ela se transformou numa serpente, e Moisés fugiu dela. Por isso crerão que Jeová te apareceu. Os profetas usaram água, sal, óleo, mantos e varas em seu ministério. Eles não adoravam esses objetos, mas os empregavam como ferramentas em atos proféticos. Eles entendiam que o uso diário desses elementos poderia transformá-los em meros rituais religiosos. Tudo o que discutimos está baseado na Bíblia. Nada foi alterado. É simplesmente a palavra de Deus. O inimigo é um usurpador. Em alguns países, disse está salgado para se referir a alguém com má sorte, associando-o à bruxaria, pois é sabido que os bruxos usam sal para amaldiçoar. Negar essas práticas seria ignorar a realidade do mal no mundo. A maldade e as pessoas perversas existem. Não há magia branca que provenha de Deus. Todo ato que não é guiado pelo Espírito Santo e pela Bíblia é bruxaria. O inimigo, como usurpador, imita e corrompe o que Deus cria, tentando usar as armas de Deus em seu benefício. Satanás ofereceu a Jesus os reinos do mundo, uma autoridade roubada ao homem. Mateus 4 relata como o tentador ofereceu a Jesus os reinos do mundo. Ainda que esses foram dados ao homem por Deus, novamente ele o levou a uma montanha muito alta, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor e disse: Tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Mas o homem, por sua desobediência, foi despojado dessa autoridade, permitindo a Satanás usurpar os reinos do mundo. Reflexionemos profundamente. Estamos conscientes de como o inimigo tenta corromper o sagrado? Usamos as ferramentas que Deus nos deu com reverência e propósito? Lembremos sempre que o material pode ser um reflexo do espiritual e que nosso dever é usar essas ferramentas com fé e obediência a Deus, tal como se diz em Efésios 6. Porque não temos luta contra sangue e carne, mas contra principados, contra potestades, contra os governadores das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. A Bíblia sugere que Deus e seus profetas foram os primeiros a usar o sal após a criação mineral. A história de Sodoma e Gomorra, relatada em Gênesis 19, é conhecida. Ló, buscando prazeres mundanos sem a guia de Deus, escolheu viver nessas cidades depravadas. A depravação sexual e o pecado chegavam até o céu. Deus castigou a esposa de Ló por sua desobediência, transformando-a numa estatuia de sal. Aqui o sal foi usado para castigar o pecado da desobediência. Não foi Satanás, mas Deus quem usou este mineral para exercer sua justiça. Em Levítico 2 se menciona: tempere com sal toda a oferta que apresentares, e não permitirás que jamais falte na tua oferta o sal do pacto de teu Deus. Em todas tuas ofertas oferecerás sal. Aqui, Deus ordena ao homem espalhar sal sobre cada oferta. Toda oferta significa que não há exceções e jamais falte, sublinha a perpetuidade dessa prática para os israelitas. Salgar as ofertas era obrigatório para purificar as impurezas. Este trecho revela outra qualidade do sal, a purificação. Em Crônicas afirma-se: não sabeis vós que Jeová, Deus de Israel, deu o reino a Davi sobre Israel para sempre, a ele e a seus filhos, sob um pacto de sal. Deus estabelece pactos com o homem utilizando ferramentas simples e naturais como o sal. Este versículo mostra outra qualidade do sal,
o pacto perpétuo. Vimos 3 atributos principais do sal no espiritual: purificar, pactuar e amaldiçoar. Estas qualidades revelam a profundidade e o propósito divino no uso deste mineral. Agora reflitamos um pouco. Por que o bruxo utiliza o sal para fazer bruxaria? Utiliza precisamente este elemento porque se deu conta do atributo espiritual que representa o sal. Se deu conta de que é um mineral criado por Deus Todo-Poderoso que transcende o mundo material e o mundo espiritual, e que lhe foram dadas essas 3 autoridades específicas e que, se usada contra ele, poderia causar muito dano. O inimigo tentou fazer o cristão e o mundo inteiro acreditarem que o sal é um instrumento do mal que apenas feiticeiros usam. Mas hoje você compreenderá que o sal não é uma ferramenta enferrujada usada apenas no Antigo Testamento e esquecida. Hoje você saberá que o pacto de sal é perpétuo e para sempre, e que se o cristão deixou de usá-la, foi porque foi astutamente enganado. Hoje é o dia em que você dirá basta aos enganos. Hoje é o dia da verdade. Glória a Deus. O sal e a maldição. No início do estudo, vimos que a mulher de Ló foi convertida em uma estátua de sal. Isso tem muito a ver com Sodoma e Gomorra. Em Deuteronômio 29 se menciona: "E dirão às gerações vindouras, vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá de terras distantes, quando virem as pragas daquela terra e suas doenças, com que o Senhor a terá afligido, enxofre e sal, queimando toda a sua terra. Não será semeada, nem produzirá, nem crescerá nela erva alguma, como aconteceu na destruição de Sodoma e Gomorra, que o Senhor destruiu em sua fúria e em sua ira. Enxofre e sal são símbolos de maldição na terra, impedindo que qualquer erva cresça. O sal, acompanhada de enxofre, destrói. Agora entenda por que os feiticeiros usam sal. O que originalmente foi para a justiça, hoje é usado contra os filhos de Deus. Não porque o sal seja maligna, mas porque abandonamos os atos proféticos e os instrumentos que nos foram dados. O sal é nossa herança. Se você é filho genuíno de Deus, não deveria temer o feiticeiro que use a sal contra sua casa, trabalho ou negócios. Você tem a autoridade para desfazer qualquer feitiçaria e revogar maldições. Sofonias 2 diz: "Portanto vivo eu, diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e mina de sal, e desolação perpétua. O remanescente do meu povo os saqueará, e o remanescente do meu povo os herdará." O sal se relaciona com Sodoma e Gomorra, Moabe e Amon. Moabe e Amon são filhos do incesto entre Ló e suas filhas, nascidos após a destruição de Sodoma e Gomorra. Esse ato de depravação produziu 2 povos malvados que continuamente guerrearam contra Israel. A perversão sexual traz maldições sobre gerações. Muitos não entendem por que suas famílias enfrentam problemas, casamentos fracassados ou abuso. A raiz pode estar nos atos imorais dos antepassados. Muitas vezes, não entendemos por que há certos problemas em nossas famílias, ou por que nossos filhos não conseguem ter um casamento bem-sucedido, porque há violadores e violentados no entorno familiar, mesmo sendo cristãos. Esta é uma situação lamentável, sem dúvida. A causa poderia ser a degeneração herdada através dos atos imorais de nossos antepassados. Para liberar seus filhos dessas maldições, o versículo anterior de Sofonias oferece uma resposta. Tome o sal consagrada a Deus e repita esta oração. Meu Pai, Deus de Israel, obrigado por me encontrar e me dar tua palavra. Perdoa os pecados da minha família, dos meus avós e dos meus pais. Perdoa a depravação sexual da minha família. Hoje, tomo o sal consagrada para teu altar e seco o mal que até hoje carregava minha família. Espalho o sal sobre meu ventre. A desolação deixou o lugar onde habitava o pecado de Sodoma e Gomorra.
A partir de hoje, deixarei toda maldade para que tua verdade, tua piedade e tua misericórdia reinem sobre mim e minhas gerações. Em nome poderoso de Jesus. Amém. O sal é o único elemento na Bíblia usado para abençoar e amaldiçoar. É uma arma de Deus herdada por seus filhos, mas o inimigo a usa contra nós. Não tema. Jesus disse: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se desvanecer, com o que será salgada? Para nada mais serve, senão para ser lançada fora e pisada pelos homens. Na Bíblia, o sal aparece em contextos de maldição e bênção. O Salmo 107 diz: Deus converteu os rios em desertos, secou as fontes. Ele converteu a terra fértil em terras salgadas por causa da maldade de seus habitantes. O sal marca uma terra estéril como um castigo pela maldade. Os cristãos raramente usam o sal para amaldiçoar, o que é bom, já que devemos ter um amor genuíno. No entanto, um filho de Deus deve saber quando usar o sal para a guerra e quando para a paz. O sal é uma arma de guerra e de paz. Aqui, nos enfocamos na sal como arma de guerra. O sal é justamente isso, uma arma de guerra e de paz. A seguir, nos focaremos na sal como arma de guerra. Um exército é feito para a proteção de um país e será usado no momento oportuno, quando um invasor tentar tomar o território à força. Enquanto os invasores não tentarem tomar o país, o exército estará em forma passiva, mas sempre preparado para a guerra. Lamentavelmente, na guerra espiritual, o inimigo já está atacando o território cristão, e o sal deve ser usada para amaldiçoar o exército inimigo. Tome o sal consagrada para Deus e espalhe-a na sua casa, no seu bairro, na sua cidade. Agora convido você a fazer esta oração com autoridade. Pai meu, Deus de Israel, neste dia tomo o sal do pacto e a espalho sobre toda a minha cidade, casa, bairro, igreja, e seco toda a obra do inimigo, toda a feitiçaria, toda a idolatria. Desfaço todo o pacto que o feiticeiro e o bruxo fizeram sobre esta cidade e dou um ultimato ao feiticeiro. Se ele não se arrepender de todo o seu mal, ele mesmo cairá sob a mão poderosa do Deus vivo. Ato o homem forte em nome de Jesus e ato todo espírito de vingança que queira vir contra mim e contra os meus, e desde hoje e para sempre nunca mais se levantará a maldade nesta cidade. Em nome de Jesus, assim seja escrito e assim se cumpra. O sal é poderosa. Eliseu saiu ao manancial das águas, jogou sal e disse: Assim diz o Senhor, purifiquei estas águas. Dali não sairá mais morte nem esterilidade. Este é o versículo mais lembrado sobre o sal. Eliseu, um homem com a porção dobrada do Espírito, usou o sal que Deus lhe concedeu e curou as águas em nome do Senhor. Ezequiel 4 diz: Quando acabares de espiar, oferecerás um bezerro sem defeito e um carneiro sem mácula. Os sacerdotes jogarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Os animais oferecidos a Deus deviam ser purificados com sal antes de serem queimados. Isso nos mostra a importância da sal nos rituais de purificação do Antigo Testamento. Pense no dinheiro. Ele passa por muitas mãos antes de chegar ao altar de Deus como oferta ou dízimo. Você sabe por onde esse dinheiro passou? Talvez por ladrões, assassinos, contrabandistas, casas de prostituição, casas de feiticeiros, etc. O sal consagrado a Deus é uma arma de purificação capaz de purificar o dinheiro que você leva ao altar. Regra de ouro: se você quer consagrar sal para Deus, tome-a com reverência e respeito. Se comprar sal para consagrar, compre um pacote inteiro e destine 100% ao serviço de Deus. Use essa sal para nada mais. Use-a somente e exclusivamente para honrar a Deus. Você não pode usar um pouco para Deus e outro pouco para cozinhar. Entenda que comprou o sal unicamente para ser usada no altar. Assim como destina o sal comprada unicamente para Deus, assim deve ser o recipiente que você usará. Não busque um frasco velho em casa. Compre um recipiente novo e destine-o especialmente para honrar a Deus. Esta mesma norma deve ser empregada com o óleo.
Muitas igrejas, ao receber os dízimos e as ofertas, espalham sal sobre eles e oram a Deus para que sejam purificados de toda impureza, tal como se explica em Levítico 2. E embora nem todas as igrejas pratiquem este ato profético, há pessoas que entendem que o trabalho de suas mãos deve ser puro. Portanto, antes de dar o dízimo, elas o limpam em casa, utilizando o sal que foi consagrada para essa tarefa. O pacto, segundo Números 18, diz: todas as ofertas elevadas das coisas santas que os filhos de Israel ofereceram ao Senhor, eu as dei para ti, para teus filhos e para tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. Pacto de sal perpétuo é diante do Senhor para ti e para tua descendência contigo. Estamos lendo a mesma Bíblia. Aqui diz pacto de sal perpétuo. O pacto de sal segue vigente na atualidade e seguirá para aqueles que honram a Deus. E você me dirá, mas isso era para os israelitas. Pois eu lhe direi que você é um ramo enxertado sob o amor do mesmo Pai, que dá a quem o busca nas Sagradas Escrituras. O sal, por suas qualidades como elemento conservador, simboliza a durabilidade e a lealdade, o eterno, e é utilizada como sinal de pacto. O essencial de um pacto é que seja perpétuo, e por isso o sal é um bom símbolo para isso. Por outro lado, no Oriente, devido ao fato de que o sal evitava a deterioração, ele se tornou um símbolo de estabilidade e permanência da amizade. De acordo com os costumes antigos, um laço de amizade era estabelecido através de comer sal. Tomar o sal e colocá-la em uma comida entre duas pessoas é uma garantia de amizade duradoura, uma promessa de fidelidade perpétua que assegurava a solidariedade permanente das partes. Duas pessoas que compartilhavam uma comida temperada com sal se comprometiam a não se trair nem se prejudicar mutuamente. Dizia-se que sempre que alguma pessoa comia, por meio de uma refeição, o sal de um homem, tornavam-se amigos para toda a vida. O Eterno queria que cada sacrifício fosse um lembrete da relação com ele. Quando se faziam pactos, os protagonistas do mesmo costumavam comer juntos, inclusive comiam sal, o que denotava lealdade e fidelidade perpétuas ao pacto celebrado. Portanto, entendia-se que um pacto de sal deveria ser cumprido sem falta. Números 18 menciona que o descumprimento ou a traição ao pacto de sal muitas vezes eram pagos com a morte. Em uma ocasião, um historiador americano se encontrava investigando em uma cidade do Oriente Médio e, sem perceber, a noite caiu sobre ele. O homem, sabendo o quão perigosas eram aquelas estradas à noite, decidiu passar a uma das tendas que estavam pelo caminho. O mais provável é que essa tenda que encontrou fosse de pessoas que assaltavam os viajantes que se perdiam pelo caminho, mas isso não lhe importou. A noite era fria e o perigo o espreitava. O americano, aproximando-se da tenda, falou com o dono, dizendo-lhe que a cidade para a qual ia estava muito longe ainda e que à noite era muito perigoso seguir pela estrada, pois corria o risco de se perder ou algo pior. O homem da tenda lhe disse: "Acaso não sabes que sou um ladrão? Como sabes que não te matarei e te roubarei o que levas?" "Sim, sei que és um ladrão", disse o viajante, "mas farei um pacto de sal contigo." Então o ladrão respondeu: "Venha, passe bendito do Senhor, e sente-se." O ladrão pôs pão sobre a mesa e o temperou com sal, e ambos comeram. Na manhã seguinte, o americano se levantou, e o ladrão estava vigilante na tenda, cuidando das pertenças de seu hóspede. O ladrão contou as pertenças do viajante e as devolveu com toda a amabilidade. O americano subiu em seu veículo e continuou sua viagem, escoltado pelo ladrão, que o acompanhou e protegeu todo o caminho até a cidade de destino. O ladrão sabia que pactuar com sal com um homem é um serviço a Deus e o honrará até o dia que morrer. O pacto de sal no Oriente ainda é válido até hoje, e é um acordo mútuo válido até o fim dos dias, mesmo após a morte de um dos que pactuaram. Um comerciante vai ao campo comprar 100 ovelhas, mas ao chegar se dá conta de que o pastor tinha 300 ovelhas e queria vendê-las todas.
O comerciante percebe que não tem dinheiro suficiente para comprá-las todas. Então, o pastor de ovelhas lhe diz: façamos um pacto de sal com a promessa de que eu te darei as 300 ovelhas e você, em um prazo de 60 dias, me pagará as 200 restantes. Ambos aceitam e comem um alimento temperado com sal. O comerciante leva as 300 ovelhas. 30 dias depois, o comerciante morre, mas seu filho estava ciente do pacto que seu pai tinha com o pastor. Aos 60 dias, o filho do comerciante honra o pacto que seu pai fez com o pastor e paga o restante do dinheiro devido. Quero que entendam bem isso. O pacto de sal é um compromisso mútuo entre Deus e o homem. É uma relação equilibrada. Não pode dizer ao Senhor que faz um pacto com ele e depois viver como quiser. Deus honra aqueles que o honram. Sua promessa é que será seu filho e ele, seu pai. No entanto, deve se lembrar dos mandamentos de seu Deus. Êxodo 20 fala do Vale do Sal, onde a vitória é para aqueles que lutam por sua bênção. Segundo Samuel, Davi se fez famoso quando retornou de derrotar 18.000 arameus no Vale do Sal. Ele mesmo matou 10.000 edomitas no mesmo vale, e assim se perpetuou a batalha, chamando-a pelo nome que conserva até hoje. Esforçando-se, Amazias reuniu seu povo e foi ao Vale do Sal, onde matou 10.000 homens de Seir. O Vale do Sal é onde os israelitas derrotaram seus inimigos em 2 ocasiões, sendo a primeira a vitória de David sobre os 18.000 arameus. Os estudiosos não conseguem localizar exatamente o lugar descrito, mas Samuel nos relata que, nesse lugar, Davi foi enaltecido por seu povo ao conseguir uma vitória incomum nas guerras. Que difícil batalha esperava Davi, com tantos inimigos contra ele e um exército que superava em número os israelitas. Mas talvez Deus estivesse com ele. De fato, Davi obteve a vitória no Vale do Sal, vencendo os 18.000 soldados. Mas quero te explicar algo sobre esse breve relato. Se você não lutar suas batalhas, não ganhará. Muitos de nós crescemos com a frase: Deus luta nossas batalhas. Mas isso é uma meia-verdade. Deus venceu a guerra, tudo está feito, mas você deve lutar suas próprias batalhas, lutar por suas bênçãos. É um mau hábito que os cristãos modernos adquiriram, de apenas orar e clamar. Deixe-me te dizer que Jesus é o Verbo, a palavra feita carne, e que suas palavras estavam acompanhadas de ação. Ele se dedicou apenas a orar? Claro que não. O mestre, assim como Davi, sabia que as batalhas são enfrentadas colocando em prática a fé que professava. Sim, é um fato que devemos orar, jejuar e louvar. Mas também há um tempo de colocar em movimento o que acreditamos com o coração. Para o israelita, o sal é algo muito importante. Com sal se selava o pacto de Deus com o homem. Com sal se purificavam as ofertas. Com sal se abençoava ou se amaldiçoava. Mas naquele dia, Davi tinha que provar ao povo que Deus estava com ele, que o sal do pacto estava sobre sua cabeça e que a vitória viria da mão de Jeová. Agora você que quer as bênçãos de Deus, o que faz para alcançá-las? Espera sentado ou apenas ora em casa e espera que Deus se apresente? Você só se congrega na igreja e com isso se conforma? Nós, os cristãos, temos por costume esperar a resposta de Deus e isso é tudo. Não queremos fazer sacrifícios, não queremos fazer nada além do estritamente necessário para ser considerados bons crentes. Somos conformistas, mas não agradecidos. Queremos alcançar a maior das bênçãos com o mínimo esforço. O que deve fazer um cristão para alcançar suas bênçãos? A resposta é fácil: lutar por elas. A história de Davi é um exemplo de que o sal pode abençoar ou amaldiçoar. Se você vai à batalha disposto a vencer, o sal será para a bênção. Se vai à batalha com a ideia de que se faz o que pode, então o sal será sua perdição. Assim trabalha o bruxo. Se um bruxo amaldiçoa sua casa com sal e você não está consagrado a Deus, essa maldição cairá sobre você. Mas, se entende que o sal é uma arma feita para você e honra a Deus, sendo fiel,
Então nenhuma praga nem maldição tocará sua casa. Um cristão deve orar, jejuar, consagrar-se, ser justo, piedoso e reto diante de Deus, vivendo espiritualmente. Se não se vive no âmbito espiritual, então algo falta na vida. O sal é o princípio dessa luta. Em muitas ocasiões, Jesus curava apenas com sua palavra, mas em outras, utilizava atos proféticos, demonstrando que era o Filho do Criador de tudo. Em João 9, relata-se que, ao passar, Jesus viu um homem cego. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que tenha nascido cego? Jesus respondeu: Não é que pecou este homem nem seus pais, mas para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e untou os olhos do cego com o lodo, dizendo-lhe: Vai lavar-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Talvez você ainda não tenha compreendido o que estou tentando explicar. Por isso darei alguns exemplos das plantas. Sabemos que Deus criou tudo o que existe e que tudo foi feito para a sua glória. Entre tudo o que foi criado, há plantas que foram feitas para curar o corpo humano e animal. E algumas têm propriedades para curar doenças graves. Muitos medicamentos de hoje em dia são derivados dessas plantas, como a aspirina e a morfina. Agora, as plantas são espirituais ou materiais? Claramente você me dirá que são materiais, já que pertencem ao mundo físico que conhecemos. Mas o que acontece se eu te disser que as plantas começaram sua existência no mundo espiritual? No início da existência não havia nada, apenas um enorme vazio, e de repente a criação de tudo. O Gênesis. O mundo físico que conhecemos é o resultado de trazer o espiritual ao material. Primeiro existiu no pensamento de Deus e depois se formou no mundo mortal. Em palavras de Jeremias: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que nasceste, te santifiquei. Jesus é espírito feito carne. Quando transferimos o espiritual ao mundo material, é quando ocorrem os milagres. O sal é apenas sal, até que se une com o espiritual, e no espiritual é pacto, limpeza, bênção. Jesus mesmo uniu o espiritual com o físico. Dito isso, cuspiu no chão, fez lodo com a saliva e o aplicou nos olhos do cego. A terra é apenas terra, claro, mas do pó da terra foi criado o homem. A saliva é apenas saliva, mas também é água, e a água foi criada para dar vida. Jesus reconhece isso e, mediante sua autoridade, une o espiritual com o material para provocar um milagre. No entanto, há um ponto-chave nisso e está em João 9. E lhe disse: Vai lavar-te no tanque de Siloé, que traduzido é enviado. Então ele foi, se lavou e voltou vendo. A ação completou o milagre. A obediência e o agir produzem bênção. Resumo final. O sal tem sido utilizado como ferramenta de guerra desde os tempos do Antigo Testamento, representando o pacto entre Deus e Davi. Era empregada para purificar as ofertas e condenar lugares marcados pelo pecado. Simbolicamente, o sal representa o perene. É usado para purificar, amaldiçoar e estabelecer pactos. Seu manejo deve ser meticuloso e puro, desde a compra, dedicando-lhe e utilizando utensílios novos reservados somente para este propósito. Ao empregar o sal, o crente deve estar dedicado a Deus e viver como um verdadeiro filho da fé. Utiliza-se o sal em zonas afetadas por maldições de feiticeiros, pecado e maldade humana, em lugares que os espíritos malignos se recusam a abandonar, rezando e intercedendo durante o ato e restringindo qualquer espírito de vingança. Além disso, o sal é aplicado para eliminar maldições de corrupção transmitidas de geração em geração, aplicando-a sobre o ventre e renunciando a qualquer laço ancestral. Também deve ser espalhada sobre os dízimos e ofertas apresentadas no altar, orando pela purificação destes.
No lar e lugares consagrados, o sal se dispersa para afirmar que estão protegidos pela graça divina e que nenhum ente maligno ou feitiço tem poder sobre eles. Em culturas orientais, o sal simboliza um compromisso mútuo de não traição nem dano, estabelecendo um vínculo de confiança e lealdade eterna. No entanto, o sal não terá efeito algum sem a fé e o compromisso com Deus. Advertência final. Alguma vez você já ouviu falar da serpente de bronze que Deus ordenou construir a Moisés em Números 21? Depois de partir do Monte Or, caminho ao Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom, o povo se desanimou e falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste sair do Egito para morrer neste deserto? Não há pão nem água, e estamos cansados deste pão leve. Então Jeová enviou serpentes ardentes que mordiam o povo, e muitos israelitas morreram. O povo foi a Moisés e disse: Pecamos ao falar contra Jeová e contra ti. Roga a Jeová que tire essas serpentes. Moisés orou pelo povo, e Jeová lhe disse: Faz uma serpente ardente e coloca-a em um mastro. Qualquer que for mordido e a olhar viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou sobre um mastro. Quando alguém era mordido e olhava para a serpente de bronze, vivia. Deus foi misericordioso com seu povo, proporcionando um instrumento visível para que os israelitas pudessem vê-lo e ser salvos do veneno. Mas a história não termina aqui. O povo de Deus voltou a se corromper. Em Reis 18, ele tirou os altos lugares, quebrou as imagens, cortou os símbolos de Aserá e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque até então os israelitas queimavam incenso a ela e a chamavam de Neustã. O rei Ezequias destruiu a serpente porque o povo de Israel esqueceu que o milagre vinha de Deus e não de uma estátua. O mesmo acontece com o sal. Deve ser um instrumento ao serviço dos filhos de Deus, não venerado nem usado levianamente. O sal é um meio para manifestar a autoridade de Deus. Seja correto, seja um servo fiel e não cometa o mesmo erro dos israelitas. Use as ferramentas de Deus corretamente e sempre terá o favor do seu Pai Celestial. Sejam bem-aventurados, bênçãos. Não viva em queixas, lamentos ou autocomiseração. Você é um guerreiro em tempos de guerra e o único objetivo é avançar. Não há retrocesso. Um cristão nunca retrocede. Um cristão é fiel ao seu Deus nos bons e maus momentos. A fé nunca deve diminuir. Se você é cristão, viva sobrenaturalmente. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o tema do vídeo. Compartilhe esse vídeo com familiares e amigos, dê um like e deixe sua opinião nos comentários.